Se existirem criaturas misteriosas no nosso mundo, o lugar mais provável onde elas poderiam viver é no Congo. Cerca da metade do território deste país é coberto por densas florestas tropicais, repletas de uma flora riquíssima. Neste vídeo, você vai conhecer algumas das descobertas mais assustadoras feitas no Congo. Coisas capazes de provocar arrepios em qualquer um. Aproveite! Número 1. A mineração de cobalto no Congo. O cobalto é um mineral altamente valorizado na produção de ligas resistentes ao calor e revestimentos superduros. A República Democrática do Congo, RDC, lidera a produção mundial de cobalto. No entanto, as condições de extração são alarmantes. Milhares de congoleses migram para áreas remotas em busca de emprego com salários elevados. Contudo, a mineração transformou-se em uma forma de escravidão moderna, onde apenas os proprietários das minas obtêm lucros significativos. Aproximadamente 30% dos minerais são extraídos em minas de pequena escala, onde os direitos humanos são violados. Sob o sol escaldante, crianças trabalham, muitas pessoas sofrem ferimentos e até morrem em túneis subterrâneos perigosos. Organizações de direitos humanos estão cada vez mais preocupadas com empresas que extraem minerais sem o uso de maquinário adequado, contrariando protocolos de segurança. Infelizmente, a maioria dos congoleses vive na pobreza extrema e está disposta a sacrificar sua saúde por qualquer forma de renda. Número 2. Os chimpanzés gigantes de Billy. De acordo com a teoria de Darwin, os macacos evoluíram para humanos por meio de um longo processo de evolução. Nossos parentes mais próximos são os chimpanzés, com mais de 375 espécies identificadas. A altura média de um chimpanzé macho é de cerca de 150 centímetros. No entanto, no Congo, existem indivíduos muito maiores. Uma descoberta sensacional de uma nova espécie de chimpanzés foi relatada pela National Geographic em 2003. O artigo afirmava que na floresta de Billy, no norte do Congo, foram encontrados macacos que se assemelham a híbridos de gorilas e chimpanzés. Os locais descrevem esses chimpanzés massivos com até 180 centímetros de altura. Eles são incrivelmente fortes e capazes de matar até leões. Essa nova espécie de primatas possui uma constituição física semelhante à dos gorilas, anda sobre duas pernas e constrói seus ninhos no chão, em vez de nas árvores. Ao mesmo tempo, não vivem ao lado dos gorilas e sua dieta é mais próxima à dos chimpanzés. Número 3. O encontro de Shelley Williams com os chimpanzés de Billy. A primeira cientista a encontrar os chimpanzés de Billy foi a ecologista de primatas Shelley Williams. Ela relatou que 4 primatas machos muito grandes se aproximaram dela na floresta. Pareciam prontos para atacar, mas em vez disso, se aproximaram cuidadosamente, a examinaram e depois partiram. Curiosamente, os moradores locais também relataram que o comportamento dos chimpanzés de Billy difere do de outros macacos. Enquanto os chimpanzés machos costumam ser agressivos ao encontrar humanos, os chimpanzés de Billy observam atentamente os caçadores e depois se retiram, como se os reconhecessem como parentes. Atualmente, os cientistas estão engajados em pesquisas detalhadas sobre esses chimpanzés e estão considerando várias teorias sobre sua natureza. Eles podem ser indivíduos grandes da espécie de chimpanzé, híbridos de gorilas e chimpanzés, ou potencialmente uma nova espécie de grandes primatas. Neste último caso, sua descoberta seria um achado zoológico significativo do século XXI. Número 4. O monstro Muhamba. Segundo lendas congolesas, um réptil aterrorizante habita os pântanos próximos ao lago Likouala. Uma criatura que ninguém deseja encontrar. Seu comprimento corporal atinge 15 metros, escondendo-se no pântano e esperando por sua presa. Então salta e agarra sua vítima com suas enormes mandíbulas. Os moradores locais dizem que o Muhamba não se assemelha a nenhum animal ou réptil atualmente conhecido, comparando-o a outras criaturas como um cole ou Nguma monene. Com base em descrições detalhadas da criatura, alguns criptozoólogos especulam que o Muhamba é um relicto de água doce dos mosassauros, que se pensava terem sido extintos no final do período Cretáceo. Outros cientistas acreditam que esse monstro pode ser um descendente de crocodilos pré-históricos, como Deinosuchus ou Sarcosuchus. Embora ninguém tenha visto o Muhamba, os indígenas da tribo Bobang ainda acreditam que ele habita áreas específicas de Likouala e evitam esses lugares a todo custo. Número 5. Megálitos misteriosos no coração da África. Em praticamente todos os continentes,
há registros de megálitos, enormes estruturas de pedra construídas por civilizações antigas. Talvez o exemplo mais famoso seja Stonehenge, na Inglaterra. No entanto, o que pouca gente sabe é que o continente africano também abriga formações megalíticas impressionantes, que desafiam a lógica moderna e provocam debates intensos entre estudiosos do mundo inteiro. No Congo, há conjuntos de pedras gigantes dispostas em padrões misteriosos, cuja origem e função permanecem até hoje envoltas em incertezas. A grande questão que fascina arqueólogos e pesquisadores é como essas pedras colossais foram transportadas e posicionadas com tamanha precisão, especialmente em uma época onde só existiam ferramentas básicas e rústicas. O nível de complexidade e esforço envolvido na construção desses monumentos sugere um conhecimento técnico bastante avançado, o que levou muitos a especular em teorias não convencionais, como a intervenção de civilizações extraterrestres ou o uso de tecnologias hoje perdidas. Apesar dessas especulações chamarem a atenção do público, ainda não existem evidências sólidas que comprovem tais hipóteses. E assim, os megálitos do Congo permanecem como um enigma fascinante, desafiando o entendimento moderno sobre as habilidades e conhecimentos das civilizações ancestrais africanas. Número 6. A impressionante serpente gigante avistada em Katanga. No ano de 1959, um acontecimento inusitado chamou a atenção da comunidade científica. O coronel belga Remy Van Lierde afirmou ter testemunhado uma cobra de proporções gigantescas enquanto sobrevoava, em um helicóptero, as densas florestas da região de Katanga, no sul do Congo. Segundo o relato oficial feito pelo próprio coronel após seu retorno à base aérea, a aparência da serpente era fora do comum. Seu corpo apresentava uma coloração mista de verde e marrom nas laterais e nas costas, enquanto a parte inferior era de um tom esbranquiçado, quase leitoso. O mais surpreendente, porém, foi a estimativa de comprimento. Cerca de 15 metros, uma dimensão absurda para qualquer espécie conhecida de serpente africana. Incrédulo com o que via, Van Lierde ordenou ao piloto que fizesse mais uma volta sobre o local. Durante o segundo sobrevoo, a cobra levantou a cabeça a uma altura impressionante, estimada em pelo menos 3 metros acima do solo, como se estivesse se preparando para atacar o helicóptero. Preocupado com a possibilidade de agressão, o coronel ordenou o retorno imediato à base. No entanto, antes de se afastarem, ele conseguiu capturar imagens da criatura com uma câmera a bordo. Após análise, os cientistas especularam várias possibilidades. Uma piton africana mutante, uma nova espécie ainda não catalogada, ou até mesmo um descendente de serpentes gigantes da era Eocena. O avistamento reforça a ideia de que as florestas do Congo ainda escondem formas de vida desconhecidas pela ciência moderna. Número 7. A descoberta dos gorilas Beringuei nas montanhas de Virunga. Durante o século XIX, muitos viajantes que exploravam o interior da África começaram a relatar histórias sobre gorilas gigantes que viviam em áreas montanhosas isoladas do Congo. Esses relatos eram tratados com desconfiança, até que no ano de 1902, o capitão alemão Oskar von Behring teve um encontro direto com tais primatas. Esse momento marcou um divisor de águas na história da primatologia. Após a confirmação da existência desses animais, a nova espécie passou a ser chamada de gorilas da montanha Beringuei, em homenagem ao oficial alemão. Trata-se de uma das subespécies mais imponentes de gorilas, podendo atingir até 2 metros de altura e ultrapassar 200 quilos em peso. Naquela época, quase nada se sabia sobre esses primatas. Por isso, cientistas do mundo inteiro voltaram seus esforços para entender melhor seus hábitos, comportamentos e características físicas. Descobriu-se que essas gorilas habitam uma área extremamente restrita, situada nos flancos inacessíveis de 6 vulcões adormecidos pertencentes à cadeia montanhosa de Virunga, na região de fronteira entre o Congo, Ruanda e Uganda. O isolamento geográfico tornou o estudo desses animais extremamente desafiador, exigindo coragem, persistência e anos de observação em meio à mata fechada e condições adversas. Ainda hoje, os gorilas Beringuei são considerados um dos mais importantes símbolos da fauna africana, e também uma das espécies mais ameaçadas do planeta. Número 8. A trágica missão de Dian Fossey para salvar os gorilas. O estudo dos gorilas Beringuei se tornou ainda mais difícil com o início da Guerra Civil no Congo, em 1967. Mesmo assim,
uma mulher decidiu seguir adiante. A primatologista americana Dian Fossey. Ela não apenas continuou suas pesquisas, mas também se transformou em uma das maiores defensoras da preservação dessa espécie tão vulnerável. Dian estabeleceu uma base de pesquisa nas montanhas Virunga e passou a conviver de perto com os gorilas. Conseguiu registrar comportamentos inéditos, identificar padrões sociais complexos e reforçar a urgência da proteção desses animais contra caçadores ilegais. A luta de Dian não era apenas científica, mas também ética e emocional. Ela criou campanhas, enfrentou o tráfico de animais silvestres e denunciou atividades criminosas em áreas protegidas. Sua dedicação extrema, porém, incomodou interesses poderosos. Em 1985, Dian Fossey foi brutalmente assassinada por caçadores, num crime que até hoje levanta questionamentos. Apesar de sua morte precoce, o legado de Fossey permanece vivo. Graças aos seus esforços, os gorilas Beringuei ainda existem. Embora em número limitado, com cerca de 1.000 indivíduos sobreviventes em áreas protegidas como o Parque Nacional de Buindi, em Uganda, e o Parque Nacional de Virunga, no Congo, ela é lembrada mundialmente como uma das maiores defensoras da vida selvagem africana. Número 9. O monstro aquático Dingonek. Os habitantes do Congo também contam lendas sobre uma criatura monstruosa que vive nos rios e lagos da África Ocidental. O Dingonek, também conhecido como Zaire. Segundo os relatos, ele pode medir até 3,5 metros de altura. Possui cabeça quadrada, um longo chifre, presas afiadas, uma cauda semelhante a um sabre com ferrão venenoso e pele escamosa com manchas de leopardo. O Dingonek seria extremamente territorial e ataca até crocodilos, hipopótamos e humanos. Em 1907, o explorador John Alfred Jordan investigou os relatos e decidiu explorar o rio Magori. Lá, viu o monstro emergindo das águas. Jordan o descreveu como uma criatura de cerca de 4 metros de comprimento, coberta de escamas, com uma longa cauda e presas. Assustado, disparou contra o animal que desapareceu nas águas. Os moradores, tomados pelo pânico, abandonaram a área. Número 10. Attilio Gatti e as Cavernas Proibidas. O cineasta e explorador italiano Attilio Gatti mergulhou profundamente na cultura do Congo. Ele filmou o primeiro documentário sobre os povos indígenas africanos, conviveu com tribos locais, participou de rituais, caçadas e tirou fotos icônicas, incluindo uma em que aparece com pigmeus e um gorila capturado. Gatti acumulou 35.000 fotografias, produziu um filme e escreveu 30 livros sobre o continente africano. Em uma de suas expedições, ouviu falar de cavernas amaldiçoadas, onde, segundo os locais, espíritos malignos matavam qualquer visitante. Curioso, decidiu investigar. Contudo, adoeceu pouco antes da expedição e enviou sua equipe no lugar. Nenhum dos membros retornou. Depois disso, Gatti nunca mais desafiou os avisos dos moradores locais. Número 11. Os insetos gigantes do Congo. O Congo abriga alguns dos maiores insetos do mundo. Um deles é o besouro Golias, que pode chegar a 11,5 centímetros de comprimento e pesar entre 50 e 100 gramas. Outro exemplo é o milípede africano gigante, que não é perigoso para humanos, mas tem aparência assustadora. Mede até 38,5 centímetros de comprimento e 2 centímetros de espessura. Apesar disso, adapta-se bem ao cativeiro. Já o louva-a-Deus gigante pode alcançar 17 centímetros, e embora seja inofensivo, poucos gostariam de encontrá-lo na floresta. Número 12. As Pedras Elétricas de Manono. Moradores da cidade de Manono, na província de Tanganyika, afirmam ter encontrado pedras com potencial elétrico natural. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, é possível ver faíscas geradas ao esfregar as pedras e até uma lâmpada sendo acesa com uma delas. As pedras são escuras e brilhantes, e alguns especulam que se trate de um mineral nunca antes estudado. Alguns chegaram a chamá-las de vibranium da vida real, em referência ao metal fictício do universo Marvel. Cientistas dizem que minerais não têm capacidade de armazenar ou gerar cargas elétricas como mostrado nos vídeos, que podem ter sido manipulados. Mas o mistério permanece. Essas pedras ainda não foram completamente analisadas. Número 13. Emelantouka, o destruidor de elefantes. Outra criatura lendária do Congo é o Emelantouka, descrito como um grande animal de água doce semelhante a um rinoceronte,
mas com pescoço longo e rugas como as de um crocodilo. O chifre seria capaz de matar elefantes com um único golpe. Relatos surgiram em 1913, quando o explorador Hans Schomburg publicou um artigo após entrevistar a tribo Kloa. Já no início do século XXI, um homem afirmou ter matado um emelantouca e guardado seu chifre como prova. Perto da aldeia dos Kloa foi encontrado um elefante morto com um ferimento profundo, reforçando a crença local. Para criptozoólogos, a criatura lembraria dinossauros herbívoros da família dos ceratopsídeos, que viveram no período Cretáceo. Número 14. A aranha gigante Gibá fofi. De acordo com a tribo Baka, existe no Congo uma aranha gigante chamada Gibá fofi. Os relatos mais antigos datam de 1890, quando o missionário Arthur John Symes encontrou uma teia enorme próxima ao lago Nyassa. Ao se aproximar, ele e seus colegas ficaram presos, sendo atacados por várias aranhas gigantes de mais de 1 metro de altura. Outros encontros ocorreram, como em 1938, quando um casal viu uma aranha do tamanho de um gato no Zimbábue. Em 1980, o pesquisador William Gibbons entrevistou os Baka, que descreveram as aranhas como marrons, com um comprimento de até 120 centímetros, vivendo em cavernas e caçando aves e pequenos mamíferos. Número 15. Mokele Mbembe, o último dinossauro. Há aproximadamente 243 milhões de anos, os dinossauros dominaram a Terra. Com mais de 1.000 espécies conhecidas, eles desapareceram por volta de 201 milhões de anos atrás. Porém, segundo moradores do Congo, nem todos se extinguiram. Eles acreditam na existência do Mokele Mbembe, cujo nome significa aquele que interrompe o curso dos rios. Esse ser viveria nas águas do lago Telé e em seus arredores. Durante o dia, alimenta-se de frutas e folhas, e à noite mergulha nas partes mais profundas do lago. Mesmo sendo herbívoro, é altamente agressivo. Moradores evitam a região por medo de ataques. Muitos afirmam tê-lo visto e o descrevem com pele marrom acinzentada, o tamanho de um elefante, pescoço longo, um único chifre ou dente e uma cauda escamosa semelhante à de um jacaré. Pegadas gigantes foram encontradas nas margens do lago, e ao mostrar imagens de dinossauros a moradores locais, eles sempre apontam para os saurópodes. Isso levou alguns criptozoólogos a especular que o Mokele Mbembe poderia ser o último dinossauro vivo. Número 16. Expedições atrás do Mokele Mbembe. Ao longo dos anos, diversas expedições internacionais foram organizadas na tentativa de encontrar o Mokele Mbembe. Apesar de muitos relatos de avistamentos, nenhuma prova concreta foi obtida. Fotos nítidas, vídeos ou vestígios biológicos conclusivos nunca foram apresentados. Mesmo assim, as pegadas grandes, os testemunhos consistentes e a crença firme dos habitantes alimentam a teoria de que esse animal realmente existe, escondido nas densas florestas do Congo, longe dos olhos do mundo moderno. Número 17. Congamato, a fera alada dos rios. Outra criatura assustadora das florestas e pântanos do Congo é o congamato, cujo nome significa aquele que vira barcos. Trata-se de uma criatura alada gigante, com envergadura de 4 a 7 metros, que vive próxima a áreas alagadas e ataca pescadores. O primeiro relato conhecido foi feito em 1932, pelo zoólogo Ivan Sanderson, que afirmou ter sido atacado por uma criatura alada com dentes. Em 1956, o engenheiro J.P.F. Brown viu 2 seres voadores perto do lago Bangweulu, que pareciam águias gigantes, mas com cabeças e caudas muito diferentes. Já em 1957, um homem gravemente ferido deu entrada em um hospital de Fort Rosebery, afirmando ter sido atacado por um monstro com asas, dentes e garras. Ao ser convidado a desenhar o animal, criou uma imagem semelhante a um pterossauro. A ausência de provas não impediu criptozoólogos de sugerirem que o congamato possa ser um descendente direto desses répteis voadores pré-históricos. Número 18. O ataque do congamato em Fort Rosebery. O caso mais conhecido envolvendo o congamato aconteceu em 1957. Um paciente com ferimentos profundos no peito foi tratado no hospital de Fort Rosebery, atual Mansa, na Zâmbia. Ele afirmou que a criatura o atacou enquanto estava em uma área pantanosa. Quando questionado pelos médicos sobre a aparência do animal, desenhou algo muito semelhante a um pterossauro. O relato chamou a atenção de pesquisadores e foi amplamente citado por criptozoólogos
como um dos casos mais fortes envolvendo seres supostamente extintos. Número 19. O monólito de Kinshasa. Em novembro de 2020, o aparecimento de um misterioso monólito metálico no deserto de Utah, nos Estados Unidos, chamou a atenção do mundo. Pouco tempo depois, estruturas semelhantes surgiram em diversos países. E em fevereiro de 2021, um deles apareceu no centro de Kinshasa, capital do Congo. Mas ao contrário de outros países, a reação dos congoleses foi de medo e desconfiança. Muitos acreditavam que se tratava de um objeto ligado a forças malignas. A prefeitura decidiu isolar a área e investigar a estrutura. Alguns moradores tentaram destruir e até queimar o monólito. A origem das estruturas permanece desconhecida, e teóricos da conspiração chegaram a associar os objetos a extraterrestres, mencionando estruturas semelhantes observadas em imagens de Mercúrio, Marte e Fobos. Número 20. O ouro da montanha de Luhihi. No início de 2021, moradores da província de Kivu do Sul, no Congo, fizeram uma descoberta surpreendente. Cerca de 90% da rocha da montanha de Luhihi era composta por ouro. A notícia se espalhou rapidamente e milhares de pessoas se dirigiram ao local com pás, ferramentas improvisadas e até com as mãos nuas. Mesmo sem equipamentos adequados, conseguiram extrair grande quantidade de ouro. Entretanto, o governo interveio e proibiu o acesso à montanha. Quem já havia retirado ouro teve que se registrar para que o minério fosse devolvido ao Tesouro Nacional. Número 21. A riqueza mineral do Congo. A República Democrática do Congo é um dos países mais ricos em recursos minerais. O subsolo congolês guarda reservas de diamantes, ouro, petróleo, estanho, tungstênio, tântalo e urânio. Apesar disso, a população continua vivendo em extrema pobreza. Aproximadamente 96% da população congolesa não tem acesso a necessidades básicas como água potável, energia elétrica e atendimento médico adequado. A riqueza do país, explorada por interesses estrangeiros e locais, pouco retorna para beneficiar seu povo, o que transforma um território abundante em recursos em uma das nações mais pobres do mundo. O Congo é mesmo um lugar onde o desconhecido e o inexplicável caminham lado a lado com a realidade. De criaturas gigantescas a minerais misteriosos, lendas antigas e descobertas científicas se misturam em um cenário único, selvagem, rico e ainda cheio de segredos esperando para serem revelados. Se essas histórias te deixaram curioso, imagine o quanto ainda há por descobrir em um dos lugares mais enigmáticos do planeta. E quem sabe, um dia, alguma dessas lendas ganhe provas definitivas e mude tudo o que sabemos sobre a vida na Terra. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!